Até. Bom, são 14h02, vamos começar nossas atividades. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à doutora Isabel Drummond Braga por aceitar o meu convite prontamente e abrir este seminário. Agradecer também ao apoio do Centro de Lógica da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, do Museu Paulista e Museu Republicano Convenção de Itu, ambos da Universidade de São Paulo, USP, e do Instituto Histórico de Campinas e da Fundação de Amparo à Pesquisa. Ao público e pesquisadores interessados que nos assistem nesta tarde. Antes de passar a palavra à professora, quero brevemente explicar a ideia deste projeto. O seminário, A Estética dos Sabores e do Poder, contará com uma série de palestras que abordará a alimentação de maneira ampla, dos banquetes e espaços de realização das refeições formais à materialidade, ou seja, dos ingredientes aos artefatos de consumo e de preparo das refeições. Nosso objetivo é analisar aspectos das práticas alimentares, colocando em perspectiva histórica as ações comportamentais de segmentos da sociedade, que tornam visíveis a alimentação como uma linguagem de pertencimento social e de fortalecimento da imagem de unidade e modernidade da nação. Nesse sentido, convidamos vários especialistas e em breve divulgaremos as próximas atividades. Mas o momento é de aprendermos com a professora Isabel Braga. Ela concluiu seu doutoramento em História pela Universidade Nova de Lisboa, é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, publicou mais de 150 artigos em revistas especializadas e livros, e capítulos de livros, é autora de mais de uma dezena de livros, entre eles Os Menus em Portugal, para uma História das Artes de Servir à Mesa, Sabores do Brasil em Portugal, e do Primeiro Almoço à Ceia, Estudos de História da Alimentação. Organizou e participou de inúmeros eventos e suas pesquisas e produções concentram-se nas áreas de História Moderna e Contemporânea, História de Portugal, História de Gênero, História da Alimentação e História Cultural. Mais uma vez, obrigada, Isabel, e a palavra agora é sua, por favor. Muito obrigada, Eliane. É com muito gosto, naturalmente, que estou a participar neste seminário que organizas e quero começar, naturalmente, por agradecer e por dar também os parabéns por esta organização, que tenho a certeza vai correr muito bem. Estou expectante com as próximas, face às próximas sessões. Vou agora tentar passar o PowerPoint aqui. Perfeito. Vamos lá ver. Bom, e não começou da melhor maneira. Vamos com calma. Vamos lá, apresentar agora, janela. É verdade que está aqui, porém, uma janela, e agora já lá aparece, partilhar. Isso, vamos esperar, talvez agora, seja o delay. Isso, está vindo. Já se consegue ver? Sim, perfeito. Pronto, bom, menos mal. Não é isto que eu quero mostrar agora, para já. Bom, aquilo que efetivamente me ocupará nos próximos minutos é, de alguma forma, ir ao encontro da solicitação, naturalmente, da Eliane, mas também, no fundo, dar a conhecer um pouco da investigação que realizei sobre alguns menus portugueses, nomeadamente uma coleção particular de menus. Portanto, articulando as questões do tema do seminário com os menus portugueses, creio que poderemos falar para os menus portugueses como para os menus de outros espaços, como vê-los como exibições efetivamente de arte, porque já vamos ver que alguns dos menus são efetivamente verdadeiras peças de arte, também de ostentação, de exibição de poder,
poder do ponto de vista social, sobretudo, e também, em alguns casos, de identidade. A escolha cronológica tem a ver com começar pelo princípio, evidentemente, portanto, das origens, ou seja, estamos nos anos 70, na década de 70 do século XIX, até mais ou menos à Segunda Guerra Mundial, se bem que no final desta minha apresentação eu vá extrapolar esta cronologia apenas para dar um ou dois apontamentos de um caso específico e que se refere muito particularmente a questões de identidade. Ora, a primeira chamada de atenção que eu começo por referir é que o menu, ou ementa, ou cardápio, como é habitual referir-se no Brasil, é algo que vai aparecer em resultado de uma mudança clara na maneira de servir à mesa, portanto, na maneira de servir as refeições. Portanto, no que diz respeito às refeições com algum requinte, e às vezes nem tanto, mas sobretudo as refeições com algum requinte, conheceram efetivamente para o período que nos ocupa e o período anterior, duas maneiras específicas de servir à mesa. Referimos exatamente os métodos à francesa e à russa. Ora, o primeiro é exatamente o método à francesa, que foi aquele que foi seguido por toda a Europa, retomou de forma mais ou menos incipiente à Idade Média, mas é sobretudo desenvolvido, evidentemente, no período moderno. E vai prolongar-se até ao século XIX. Numa cronologia dentro do século XIX que é diferente consoante os países, há uma precocidade no que diz respeito à Rússia, à Alemanha, aos países do norte da Europa e o restante, o centro e o sul da Europa, um pouco mais desfasados e, portanto, um pouco mais tardiamente. Ora bem, explicando, ainda que de forma breve, estes dois métodos de servir à mesa, importa perceber o seguinte. Em primeiro lugar, o serviço à francesa implica uma mesa posta em que, efetivamente, todas as iguarias estão visíveis para os convidados. No que diz respeito ao serviço à russa, os convidados estão à mesa e vão assistindo à chegada dos diferentes preparados, portanto, a uma sucessão de pratos. Enquanto que no primeiro método nós temos a possibilidade, nós não, mas enfim, os comensais de então tinham a possibilidade de fazer as escolhas possíveis, e já vou explicar de forma um pouco mais concreta, mas tinham a possibilidade de escolher dentro dos pratos que estavam perto de si, no que diz, portanto, fazendo a sua escolha, compondo aquilo, a sua refeição da maneira que gostavam, de acordo com os preparados que estavam à mesa. No que diz respeito ao método à russa, a situação, como é constituída por uma sucessão de pratos, vai implicar que haja surpresa. Ora, para evitar essa surpresa, nasce efetivamente o menu, a emenda, o cardápio, e em que efetivamente poderemos saber aquilo que vai aparecer ao longo da refeição. Ora bem, já irei desenvolver estes assuntos um pouco mais, mas é para explicar de forma sumária como aparece efetivamente o menu. Ora, estas peças são muito relevantes do ponto de vista artístico, mas também enfim, por outras questões, nomeadamente, e como nos interessa a história cultural da alimentação, evidentemente que para nos informar o que efetivamente se consumia nas refeições. Este slide é um pouco denso, mas é para explicar que, no que diz respeito a Portugal, nós temos coleções de menus na Biblioteca Nacional de Portugal, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, coleções também no Palácio da Ajuda, no Palácio de Vila Viçosa, e temos naturalmente coleções particulares. Temos também coleções de empresas diversas que guardaram estas peças, que evidentemente todos percebemos que são fontes históricas relevantes para não só conhecer o que se comia, como também a ordem, porque eram servidos os pratos nas refeições sobretudo de caráter festivo, como as refeições de casamentos, de batizados, de almoços, de aniversário, de outras efemérides, como refeições para comemorar o final de um curso ou X anos
de terminar um curso, jantares ou almoços com alguma cerimónia, de homenagem a alguém, enfim, todo um conjunto de refeições mais ou menos requintadas. Curiosamente, outras menos requintadas, e penso concretamente nos piqueniques, também são alvo, esses piqueniques, em alguns casos, também eles dão origem a menus, portanto, não deixa de não ser interessante. Ora, para além da questão que nos interessa mais, que é o que é que se come e por que ordem é servido, o menu tem também muita relevância, obviamente, como fonte histórica analisada do ponto de vista material, ou seja, a análise da peça em si. E aí a abordagem necessariamente vai comportar o formato, e já vos vou mostrar uma série de menus com formatos os mais dispares possível, embora predominem os de formato retangular, o suporte, que o papel, o pano, etc., a grafia utilizada, o idioma e, naturalmente, também a decoração. É pintado, tem desenhos, tem aguarelas, tem fotografias, etc., não é? Portanto, a decoração não é menos relevante no que diz respeito a este tipo de fontes. Devemos também articular essa realidade com o cerimonial de mesa, ou seja, esta é mais uma peça que vai contribuir para o cerimonial da mesa, a par da baixela, a par da prataria, a par dos têxteis do lar e tudo isso de forma significativa, dando sumptuosidade à refeição. Quero também chamar a atenção para a historiografia, ou enfim, sejamos realistas, parte da historiografia que foi dando alguma atenção a estas fontes. E se olharem para este slide que temos aqui à nossa frente, nós vamos perceber que é sobretudo a partir da década de 80 do século XX que nós vamos ter efetivamente trabalhos sobre estas fontes. Chama a atenção para os dois primeiros, são sobretudo coletâneas em que se publicam menus, no primeiro caso, sobretudo menus anglo-saxónicos, no segundo caso, muito particularmente menus franceses, tal como no terceiro, que já é um estudo. O quarto, da Barbara Whitton, também é um estudo sobre os menus, concretamente de Paris, e depois, permite-me salientar a amarelo, dois estudos sobre os menus portugueses e numa outra cor, algures, enfim, entre uma cor de berinjela ou vagamente, dois trabalhos sobre os menus brasileiros. O primeiro, de 2013, Os Banquetes do Imperador, menus colecionados por Dom Pedro II, que é efetivamente uma obra enorme, com a publicação de menus, evidentemente, a cores, com uma obra de grande qualidade gráfica, e, evidentemente, o trabalho mais recente, já de 2019 e não 2029, como ali está escrito, não é? Da nossa querida Eliana Morelli Abraão, que tem um trabalho sobre os menus como fontes históricas para percebermos como eles servem para estudar as práticas alimentares, no caso, durante a República Brasileira. Portanto, aqui estes dois destaques, no caso dos portugueses, pela simples razão que efetivamente é deles que eu vou falar, e para além do meu trabalho, de um orientando meu, que já defendeu, evidentemente, Virgílio da Luz Belo, com o estudo dos menus da Companhia Aérea Portuguesa, a TAP. Uma obra aqui que ficou no meio de Portugal e do Brasil, que é uma obra sobre os menus das refeições servidas para homenagear as pessoas que receberam o Prémio Nobel e os seus convidados, não é? Portanto, os banquetes oferecidos pelos organizadores e pelo rei da Suécia, em que efetivamente também temos menos estudo, mas sobretudo uma apresentação e uma publicação dessas peças, que é particularmente também interessante. Portanto, efetivamente, alguma da historiografia, não só europeia, como
extra-europeia, que permite efetivamente conhecer estas realidades. Ora, posto isto, voltamos então para conhecer um pouco mais das duas maneiras de servir à mesa. E começamos naturalmente o servir à mesa à francesa, o tal em que temos as refeições com os pratos colocados na mesa. Aqui o que têm é exatamente um esquema de 4 serviços ou cobertas, é o primeiro que é publicado em Portugal, da autoria de Domingos Rodrigues, que é o primeiro livro de cozinha editado em Portugal, primeira edição 1680 e com outras edições posteriores, naturalmente. Ora, como podem ver, o exemplar do qual foram retiradas estas imagens, copiadas estas imagens, tem para as 2 primeiras cobertas um problema no suporte, no papel, que não nos permite ver a totalidade, mas como veem, e é isso que é relevante, nós temos aqui a repetição sempre do mesmo esquema de mesa. Ou seja, a ideia é, para o serviço à francesa, termos sempre o mesmo esquema de mesa que vai ser substituído portanto, primeiro serviço, segundo serviço, terceiro e quarto. O número de serviços ou cobertas vai variar consoante o anfitrião e a natureza do banquete, as disponibilidades económicas, quem é homenageado, etc, etc. E em que efetivamente vamos ter um prato principal maior ao centro, pratos menores, aqui nós só temos dois tamanhos de pratos, e a ideia é, tanto quanto possível, reproduzir as iguarias. Há um outro esquema que vos vou mostrar, que não é português, mas é um destes que é melhor, e aqui os pratos que não têm letras nenhumas são os pratos dos comensais, que se vão servir do que estiver ao seu lado o mais possível. Quem está aqui não pode servir-se do que está aqui, evidentemente, e daí a necessidade de reproduzir, de repetir os pratos que estão na mesa. Quando acabava a primeira coberta, era a mesma substituída pela segunda, a segunda pela terceira, a terceira pela quarta, de modo a que a mesa nunca ficasse desguarnecida. Isto é entendido sempre como fundamental. É fundamental a simetria, é fundamental que nada fique ao acaso, que o esquema de mesa se repita ao longo das 4, ou das 5, das 3 cobertas. Tudo isso faz parte da qualidade, digamos assim, do serviço prestado, e que o maître d'hôtel, o responsável, portanto, pela organização da mesa, terá que ter em linha de conta. Se olharmos para este esquema aqui, é um esquema de uma mesa francesa, numa obra do século XVIII, e aquilo que eu disse aqui é mais visível. Aqui apenas conseguimos ver uma coberta, mas o número 1 é o prato central, o prato do meio, e depois vamos ter aqui, com um outro tamanho, os 2 pratos com o número 2, e com um outro tamanho, os pratos ou os números 3, 4 e 5, e que reparem como estão repetidos, portanto, o 3 nas 2 pontas na mesa, o 5 aqui pelo meio, o 4 na mesma situação, o 5 na mesma situação, e depois pratinhos mais pequenos, que são os pratos número 6, que estão desta vez repetidos 4 vezes, 2 a cada canto da mesa. Estas pequenas bolinhas aqui são os pratos dos comensais. Portanto, isto significa que os livros de cozinha vão publicar diferentes esquemas de mesa, para ajudar, portanto, a compreender a disposição dos pratos, para ajudar a quem recebe poder efetivamente satisfazer os olhos e também o conforto dos seus convidados. Portanto, pratos maiores ao centro, pratos mais pequenos às pontas. Ora, estas refeições vão naturalmente ser servidas num espaço próprio.
faço lembrar, recordo aqui que a sala de jantar, como uma divisão da casa específica para as refeições, é uma realidade do século XVIII, sobretudo a segunda metade do século XVIII, que se impõe. Antes, o pôr a mesa significa colocar a mesa, armar literalmente a mesa em qualquer espaço da casa que passa a ser sala de jantar naquele momento. Ora, isso deixa de ser assim no século XVIII, particularmente na segunda metade, e, portanto, é na sala de jantar, sobretudo, portanto, neste período e a partir daqui, que o serviço à francesa vai poder exibir o seu esplendor. Portanto, cada convidado vai poder ver e poder degustar uma enorme profusão de pratos, sumptuosas pratas, sumptuosas porcelanas, primeiro apenas as orientais, a partir do século XIX também europeias, e a par também de uma decoração por vezes exótica, por vezes espetacular, nomeadamente com os chamados pratos montados. Enfim, os pratos montados mais famosos devem-se a Carême, que terá evidentemente inspirado muitos outros, e em que temos grutas, cascatas, palácios, pontes, etc., que permitem efetivamente ser momentos altos de deslumbramento à mesa, não é? Ora, estas refeições complexas, dispendiosas, morosas, fascinantes, sumptuosas, muito, muito sumptuosas, vão ter uma tendência lenta, embora efetivamente muito lenta, para começarem a ser, enfim, substituídas por outras que progressivamente vão sendo mais simplificadas, digamos assim. E para isso vai contribuir também a passagem deste serviço à francesa para o serviço à russa. Ora, o nome do serviço à Rússia advém exatamente de provavelmente ter sido ali, tal como na Alemanha, ou também na Alemanha, e daí que o serviço à russa por vezes também seja designado como serviço à alemã, os espaços de criação ou pelo menos de implementação mais precoce deste novo sistema. Como eu disse no princípio desta exposição, na verdade a cronologia vai variar e no que diz respeito a Portugal, é final dos anos 60, sobretudo 70, que este modo de servir à russa se irá impor na corte portuguesa. As iguarias agora vão, evidentemente, ter uma apresentação evidentemente diferente. Um dos aspectos que é salientado pelos cozinheiros da época é que com a passagem do serviço à francesa para o serviço à russa passa-se a investir bastante na decoração floral, passa-se a compensar a falta de ostentação de algum tipo de pratos, nomeadamente os pratos montados, por outras observações, por outro tipo de decoração, nomeadamente a tal com as flores, mas vamos ter também outra coisa. Um dos aspectos que é salientado é que agora o quente é servido e consumido quente e o frio digamos, não é? Ora, esta é apresentada por alguns dos defensores do serviço à russa como uma das grandes vantagens, porque no serviço à francesa um dos problemas era que, como estava tudo exposto na mesa, muitas vezes os pratos que se deveriam comer quentes eram já consumidos frios. Outros, menos adeptos do serviço à russa, vão dizer que tem uma solução. Portanto, para o prato quente se consumir quente, mantendo-se efetivamente quente na mesa, há a possibilidade de usar os chamados rescaldeiros. Portanto, aquele sistema que permite manter a comida quente mesmo na mesa. Outras alterações bastante relevantes da alteração da passagem do serviço à francesa para o serviço à russa, prendem-se com o número de criados que servem à mesa vai diminuir. E a maneira, portanto, de comer vai sofrer alterações.
o doce só se vai servir na última coberta, enquanto que no serviço à francesa começou por haver uma simultaneidade de quente e frio, doce e salgado, depois passamos a ter o doce a ser servido apenas na última coberta e, evidentemente, com o serviço à russa, o doce aparece no final da refeição. 2 ou 3 sobremesas, é certo, mas como as últimas iguarias naturalmente a ser servidas e não aquela mistura, digamos assim. Não obstante, quero chamar a vossa atenção também para uma outra realidade. Se nós temos claramente o serviço à francesa e se passa para o serviço à russa, algures durante o século XIX, numa cronologia diferenciada, como já enfatizei, também é certo que, no que diz respeito à França, o espaço sempre ligado ao serviço à francesa. Vamos ter em plena época áurea do serviço à francesa, menus que são conhecidos, de refeições diversas servidas a Luís XV no castelo de Choisy, em meados do século XVIII, e é um dos exemplos, é aquele que vos reproduzo, que aqui vos apresento, reproduzindo efetivamente uma refeição de 29 de abril de 1751, em pleno período de domínio do serviço do serviço à francesa. Desapareceram completamente e, a seguir, há um hiato e só se retoma, como disse, no século XIX. Portanto, algo que ninguém se explica muito bem, mas que efetivamente aconteceu, é a exceção à regra, como tantas vezes acontece em tantas matérias tão diferentes. Ora, em Portugal, o serviço, essa passagem do serviço à francesa para o serviço à russa vai efetivamente ter cultores e um deles é efetivamente João da Mata. João da Mata foi um cozinheiro bastante famoso português, autor de uma obra de cozinha, de um livro de cozinha intitulado Arte de Cozinha, primeira edição de 1876, e também de um pequeno opúsculo intitulado Arte de Servir à Mesa, aparecido em 1872. Ora, o João da Mata vai defender claramente o serviço à russa, designando como serviço à russiana, dando ênfase exatamente a alguns dos aspectos que eu acabei de referir, portanto, às melhores condições em que a comida chegava à mesa e, portanto, quente e frio, e também ao menor número de criados para servir à mesa. Está a tela compartilhada, de qualquer maneira, leio-vos. Escreve João da Mata: os jantares antigamente serviam-se à francesa, que era muito mais difícil para os criados do que à moda russiana, hoje adotada. Mas para quem se serve, é esta última muito preferível, porque a comida serve-se logo que se acaba de fazer, antes de ter perdido alguma das suas mais preciosas qualidades de sabor e aroma. Um jantar até 12 pessoas pode ser servido por 5 criados, um para as entradas, outro para servir os vinhos e 3 para tirar e pôr os pratos. Sendo um jantar, evidentemente, uma refeição para 24 pessoas, servirão 2 criados as entradas, que devem ser sempre iguais uma à outra, um pela direita e outro pela esquerda. Um terceiro criado servirá os vinhos, deve haver mais 6 para fazer a mudança dos pratos. Portanto, como podem ver, claramente a defesa, nos anos 70 do século XIX, a defesa do serviço à russa. Outro texto de natureza completamente diferente, um manual de etiqueta e civilidade, para os meninos que frequentavam o colégio militar e que têm regras de comportamento para lá e depois para viverem naturalmente em sociedade fora do espaço da escola. E em que aqui temos algo diferente. E em que, portanto, é um texto de 1884, e em que nos diz isto: se as comidas forem distribuídas à mesa, quer as viandas e as aves sejam trinchadas ou venham já divididas, como acontece no refeitório do colégio, isto é, se o serviço for à francesa, os homens não devem ficar com o prato feito antes que estejam servidas as senhoras colocadas a seu lado. E neste caso não se começa a comer sem que as principais pessoas da mesa se achem servidas.
Se, porém, o serviço for à moda alemã ou russa, como já em tempo foi neste colégio, portanto, ele escreve em 1884 e já tinham feito uma experiência que curiosamente abandonaram, não é? Portanto, o que nos mostra efetivamente como nos anos 70 era algo já bastante divulgado em Portugal. Ora, voltando, se porém o serviço for à moda alemã ou russa, como já em tempos foi no colégio, com mau resultado, cada pessoa se servirá sempre pelo lado direito, logo que o criado ia apresentar as travessas. Não é? Portanto, reparem que efetivamente temos preocupações muito claras no modo de como deve ser feito o serviço e adeptos, naturalmente, do método francês e do método à russa. Ora, uma das questões que também se levanta é o que é que nasceu primeiro? O menu do restaurante, o menu da casa, do menu das residências particulares. Nem todos os autores estão de acordo com uma primazia, mas efetivamente aquilo que nós sabemos é que no caso português, de facto, aparecem-nos primeiro os menus de restaurantes, casas de pasto, enfim, hotéis que servem refeições, evidentemente, não é? E em que, efetivamente, mesmo em restaurantes ou em espaços de degustação muito medíocres, há uma obra interessante dedicada a fazer o levantamento dos letreiros de Lisboa no princípio do século XIX, letreiros esses que tinham uma particularidade, era o facto de eles terem erros ortográficos, o que não abona nada a favor das pessoas que estavam à frente dos estabelecimentos, como é evidente, não é? Mas esta obra de 1806 já refere uma emenda de uma casa de pasto por causa, efetivamente, de ter erros ortográficos. Ora, como eu acabei de dizer, nós, os menus mais remotos que encontramos são dos anos 70 e este em 1806, uma casa que tinha uma comida não sumptuosa, já tem uma lista, um menu, uma ementa, um cardápio, onde se pode ler, e o autor assinala por causa dos erros ortográficos, para nós interessa-nos é verificar que já há uma ementa. De qualquer maneira, reparem que sopa de lazeira, que ninguém sabe o que é, bife steak, que é beef steak, arroz bife, que é arroz de bife, compota de macaco, que também não imaginamos o que seja, chachilcha, que serão salsichas, pastes, enfim, que não sabemos também, podi será pudim, azeitonas, aqui escrito como acetonas, laranga, evidentemente laranja, arroz doce, que será arroz doce, espinafres com ovos, será com ovos, não é? Pombos com chorrichas, portanto, pombos com chouriço, calinha e mais caldo e salada de alsácia, que será, obviamente, salada de alface. Portanto, apesar do prático e do cómico desta ementa, referida para um estabelecimento de 1806, aquilo que nos importa não é propriamente a questão dos erros de português, mas é a existência da dita ementa. Ora, no que diz respeito aos menus de refeições de festa, e antes de passar concretamente a falar deles, aquilo que quero efetivamente verificar convosco é o seguinte: a palavra menu foi criada pelos franceses, derivou de minor ou minutas, e foram evidentemente escritos em francês, nada de esquisito, uma vez que estávamos em França. De qualquer maneira, o que é importante reter, e é por isso que eu estou a falar no idioma, é que foi extremamente comum as outras cortes utilizarem o francês para as refeições sumptuosas. O francês irá depois rivalizar com as línguas nacionais, mas o que é certo é que quanto mais sumptuosa é uma refeição, mais comum é encontrar o menu em francês, quer estejamos evidentemente em França, quer estejamos em Inglaterra, em Itália, em Espanha, em Portugal, pelo menos nestes países e provavelmente em outros, não é? Portanto, claramente essa situação. Também, por vezes, há disparates diversos, como utilizar a palavra lanche inglesa, não é? Que, no caso português, é traduzida erradamente
para lanche em vez de ser para almoço. Isso vê-se também claramente, mas o mais comum é a utilização, portanto, ou no nosso caso em Portugal, o francês ou o português. No que diz respeito ao suporte, do ponto de vista material, portanto, o suporte, o menu, pode ser manuscrito ou impresso, em cartão, em papel de Bristol, mais raramente em tecido, que há exemplares que também vos vou mostrar, e pode ter realmente um conjunto de preocupações, ou seja, visar arquivar a memória de uma refeição através da indicação das iguarias, evidentemente, mas também investir em imagens que vão, de alguma forma, celebrar o anfitrião ou a pessoa que é recebida. Nós temos menus com operações, nós vamos ter menus com a imagem da casa de quem recebe, a fotografia de um homenageado, aguarelas diversas, motivos como anjos, como motivos florais, animais, etc, etc, não é? Portanto, peças muito dispares com grafia também diversificada, portanto a utilização, também do ponto de vista material, a utilização de vários tipos de letras, itálico e letra redonda, de vários tamanhos, de várias cores, etc, não é? Portanto, peças efetivamente muito diversificadas. Ora, o primeiro menu da corte portuguesa até hoje conhecido, pelo menos que eu saiba, dá a data de março, 6 de março de 1879, refere-se a um jantar servido no Palácio da Ajuda, e é um menu de uma refeição que festeja a investidura do Tesão de Ouro, como se sabe, com decoração, a Fontes Pereira de Mel. Está integralmente escrita em francês e tem o aspecto que efetivamente aí podem ver. Não é este o primeiro menu com tudo que se conhece, portanto vou recuar, este é o primeiro conhecido relativamente à corte, à Casa Real. No que diz respeito a outros, temos exemplares anteriores, 1874, 1875 e 1877, aqui o que estão a ver é exatamente um exemplar muito simples de 1874, em que efetivamente é uma refeição realizada, um jantar realizado em Lisboa, mas do qual nada mais se sabe. Temos, por exemplo, aqui um outro, que é uma refeição servida pela Casa Ferrari, uma casa que era uma confeitaria, pastelaria, confeitaria, que servia, evidentemente, refeições festivas também. Esta casa hoje já não existe, ardeu no tristemente célebre, tristemente conhecido incêndio no Chiado há alguns anos atrás, mas a Casa Ferrari de facto servia, e aqui temos um menino, qualquer coisa assim, com uma figura mais ou menos angélica, embora não seja nenhum anjo, a caminhar algures, não é, de forma algo etérea, com um prato, com claramente a ideia de um prato montado, mas não tão difícil, enfim, de difícil equilíbrio certamente, mas aqui ornamentar este menu. Como podem ver, escrito em francês e tendo em linha de conta, este é de 1885, e tendo em linha de conta muitas vezes aquilo que é comum em termos da ordem dos pratos. Ora, o esquema adotado com frequência no século XIX foi potage, hors d'oeuvre, relevé, entrée, ponche, rôti, entremets de legumes, entremets açucarados, glacé e dessert. E é efetivamente mais ou menos isso. Aqui falta efetivamente potage, começa pelos hors d'oeuvre e por aí vai, não é? Portanto, um esquema que naturalmente vai sendo adaptado de acordo com as pessoas que organizam a refeição ou que encomendam a refeição. Uma refeição não identificada de 1889, mas aqui um menu manuscrito e escrito mais ou menos em português, ou seja, mais ou menos como
sopa de bric-à-brac, salmão à Santa Mónica, croquet à Gilles, portanto, há uma misturada, galantine à Bezelga, vol au vent à Menina dos Anos, maionese à Nova Goa, arroz de bife, por aí fora, pudding, pastéis, ou seja, no caso, uma misturada, mas em que efetivamente predominará, ou pelo menos a ideia é apresentar um menu em português. Além disto, temos também a presença dos vinhos, no outro, aqui este não tínhamos, mas neste temos os vinhos, Roncão, Porto, Porto 47, Madeira, Orém e Tinto Champanhe, não é? Portanto, tudo isso nos vai aqui aparecer, aqui neste caso, os florais. Isto eu já vos disse, 2 menus da Casa Real Portuguesa, concretamente 2 menus da Rainha Dona Maria Pia, com as armas da Rainha, e têm a particularidade de termos o da esquerda manuscrito e o da direita, exatamente o mesmo menu, com as armas da Rainha, mas já impresso. Portanto, as duas possibilidades, o manuscrito e o impresso. No caso do impresso, mais uma vez, o recurso a letras de vários tamanhos, sempre da mesma cor no caso, mas também itálico e redondo e com uma profusão de pratos de acordo com aquilo que falámos. Neste caso, os vinhos não estão indicados, mas temos ali uma outra coisa que vale a pena, o ponche à la romaine, ou seja, o ponche como algo que vai fazer uma quebra para que se possa degustar, apreciar o assado, ou seja, temos o serviço de uma série de pratos, depois algo que é o ponche para efetivamente quebrar todo aquele conjunto e, no fundo, preparar o palato para apreciar o resto da refeição, nomeadamente com o assado e o que se lhe segue. Ora, outro aspecto também interessante é que as denominações dos pratos, por vezes, estão ligados a quem se pretende homenagear. 2 exemplos, numa refeição servida na Bezelga, a Bezelga é uma terra perto de Tomar, que é uma cidade de facto, e em 1888, uma refeição servida na Bezelga, um dos pratos aparece com pato com arroz à Menina dos Anos. Claramente uma refeição para festejar um aniversário de uma jovem ou de uma criança e em que efetivamente temos esta simpatia. Numa outra, de 1889, vol au vent à Menina dos Anos, mais uma vez, e maionese à Nova Goa, que é uma família que tinha casa nesta região e que, efetivamente, mantiveram-se, enfim, encontram-se vários menus de refeições servidas por esta família. Já bem diferente, e já no século XX, em 1929, há um banquete de homenagem à oficialidade da Marinha de Guerra Italiana, portanto, um banquete oferecido por Portugal, e uma das iguarias foi denominada Safir de Languste Mussolini, naturalmente em honra do primeiro-ministro e líder do regime fascista italiano. Portanto, trata-se de quem se quer efetivamente homenagear. Aqui os tais menus da Bezelga, não é? Manuscrito, com o frente e verso aqui deste lado, o tal da Marinha de Guerra Italiana, portanto, o tal da homenagem ao Mussolini em 1929, e temos também uma outra coisa interessante, que é menus que vão ter, a partir da década de 20, que vão ter inclusivamente publicidade, que também já vos vou mostrar. Ora bem, neste caso, olhando para alguns exemplares, neste caso, frente e verso de um menu da Casa Real Portuguesa, de uma refeição servida no Palácio da Ajuda, e aqui a particularidade é que temos, além da comida, portanto, da sucessão dos pratos, temos o programa musical, o que vale a pena efetivamente chamar a atenção,
que é o programa da noite, o programa de comida, da refeição e o programa cultural, portanto, as peças musicais que irão ser tocadas e ouvidas durante a refeição. Aqui algo engraçado, o menu não é bonito, como podem ver, mas é um menu de um piquenique, portanto, investindo num menu para uma refeição prática, para uma refeição descontraída. Aqui um menu que tem algo de humor, aqui ao meio, de 1917, e é não só pela sua decoração, como inclusivamente pela escrita dos pratos, pela designação dos pratos, ou seja, temos menu em português, sopa alimentar chinesa, nada de especial, habitante do mar cozido em água doce, portanto é um prato de peixe, evidentemente, massa encefálica, ou seja, miolos, e leite creme bem feito, pois de facto ninguém quer nada mal feito e muito menos comida, não é? Aqui temos um outro menu que eu gosto particularmente, é um menu em tecido, ou seja, o material deste menu não é papel, não é cartão, não é papel de Bristol, não é nada disso, é tecido. E esta é uma refeição de 1925 e é particularmente interessante porque, de facto, nós podemos verificar que temos, evidentemente, a sucessão dos pratos, com a indicação dos vinhos, temos, inclusivamente, a indicação concreta, excelentíssima senhora Dona Maria Eugénia Ramos Pinto Basto, uma senhora de uma família ligada à Casa Vinícola Pinto Basto e portanto, bom, está aqui referida, isso também nos aparece de facto em alguns dos menus, sabemos por vezes que ficavam para que este exemplar pertenceu à pessoa que se sentou ali, a pessoa Flor Natal que esteve presente na refeição, e eu gostava de vos mostrar esta peça aqui. Vamos tentar perceber, não sei se conseguem ver, mas vamos tentar. Esta é a parte de trás do menu, portanto, reparem, esta peça é em pano, algo acetinado, e a parte de trás mostra como tudo isto é tecido e não pintado, ou seja, se a parte dos pratos é de facto aqui aplicado, no que diz respeito àquela imagem, não faz parte da tecelagem que foi na produção deste tecido. O mesmo acontece com uma outra peça de 1926, onde temos também, obviamente, os pratos e os vinhos. Aqui sabemos que foi servido pela Casa Rosa Araújo e temos, de facto, o mesmo tipo de peça. Reparem que aqui até tem umas franjinhas, este é aqui aplicado, mas nas traseiras a parte da imagem, que são os remadores, claramente aqui a fazer parte do tecido. Outros exemplares, neste caso, algumas peças interessantes. Começo por este que tem um barco, é um menu de uma refeição servida a bordo, numa viagem marítima. Portanto, poderemos ter também coleções de menus servidos, de refeições servidas em barcos. Aqui um menu bélico, ou seja, com formato de canhão, uma coisa muito fora do comum. Também bastante original é este que aqui vos reproduzo de uma forma não muito feliz, porque este menu é do formato da travessa. Portanto, aqui vem um retângulo com uma travessa, mas na verdade o menu é oval, tem a forma de uma travessa, a decoração de uma travessa, e aqui no centro, como se fosse um papel caído na travessa, onde está a indicação dos pratos. Este aqui com um selo em que temos 2 brasões e 2 fitinhas, e este que deixo para o fim é um menu particularmente engraçado, porque é um menu daqueles que fazem um ioiô, ou seja, que faz cache-cache. Também vos mostro aqui, espero que consigam ver,
porque aqui ele está espalmado, mas se conseguirem ver por aqui, vamos ver este mesmo menu em várias posições. Portanto, ligeiramente aqui espalmado, mas espalmado aberto, ali é espalmado fechado, aqui aberto e aqui a parte de trás. Portanto, um menu rico em informações, rico em aspecto, em decoração, mas também muito, muito, muito original. Outros aspectos, outros também, impresso e depois a manuscrito. Aqui sabemos aquilo que acabei de referir há pouco, portanto, este menu estava no lugar da Condessa de Nova Goa, aqui com a indicação dos pratos, evidentemente. Portanto, temos a indicação aqui do convidado. E também, aquilo que vos dizia há pouco, menus com publicidade. Neste caso aqui é uma garrafinha publicitando, portanto, determinadas marcas. Marcas de quê? De vinhos, de conservas, inclusivamente encontrei um de pó de arroz, que não tem nada, como é evidente, não tem qualquer relação com a comida. Este menu, não, independentemente do seu aspecto, tem uma particularidade aqui, portanto, ele é manuscrito e aqui tem a indicação que no final desta refeição, creio que é um almoço, não, é um jantar, que no final do jantar seria efetivamente leiloado um porco. Portanto, além da refeição, ainda se teria o feliz contemplado no sorteio, ainda levaria um porco para casa. Neste caso concreto, algo também interessante, que é o facto de termos uma prova tipográfica, ou seja, como podem ver aqui, um menu, em prova, portanto, aqui com as refeições, está claro, com a refeição, perdão, com os pratos, os vinhos, a decoração, e aqui informações muito concretas. Trata-se de uma peça de 1934 que nos diz que seria o exemplar 35, portanto, o tipo de modelo que a casa tinha disponível para os seus clientes, uma tiragem de 70 exemplares e o preço total dos 70 exemplares, 30 escudos. É interessante porque nos dá o preço destes exemplares. Portanto, uma prova tipográfica que não deixa, portanto, de não ser também interessante. Não sei se conseguiremos ver muito bem, mas também aqui vos mostro, portanto, outros menus mais ou menos com o mesmo tipo de exemplos, em que temos alguns exemplares aqui, que é aguarelado, outros com brasões de diferentes famílias. Outro exemplo, este com decorações florais, quer na direita, quer na esquerda, que são presumivelmente menus de banquetes de casamento, também menus com decoração floral, amores perfeitos, e no outro caso é um hotel que serve a refeição, mais motivos, quer florais, quer com ligações à comida, no caso, uns tachos e umas panelas, terrinas, etc. Ou seja, muitos exemplos que se podem efetivamente encontrar. Finalmente, queria-vos mostrar que, sobretudo, a questão identitária, portanto, as questões de identidade, estão patentes, particularmente num conjunto de menus, que são os menus da Companhia Aérea Nacional, portanto, da TAP, em que, efetivamente, a nossa portuguesa Companhia Aérea foi fundada em 1945, passou a apresentar menus apenas na década de 1950, portanto, como eu vos disse no início, é já fora do nosso âmbito cronológico, mas eu não queria deixar de chamar a atenção, porque, efetivamente, é só em 1962 que nós temos, com a entrada dos aviões Caravelle, a impressão de 30 mil exemplares de uma ementa com uma imagem da Alfama na capa, portanto, apelando para algo de um bairro tradicional de Lisboa, com o Castelo de São Jorge no cimo da colina, com o bairro da Alfama aqui ao pé, aqui, enfim, na encosta,
e com todo um conjunto de facto, de elementos que as emendas da TAP, nesta primeira fase, e não só, vão fazer apelo. Ou seja, vamos ter outras coisas, como, por exemplo, temos à esquerda motivos de filigrana, cordão, portanto, isto é orizaria tradicional do norte de Portugal, concretamente do Minho, onde temos os brincos pendentes para um cordão. Também muitas vezes motivos ligados aos descobrimentos. Aqui temos a reprodução de um mapa dos séculos XVII ou XVIII, ou XVI, eventualmente, agora não me consigo lembrar. E outros motivos como azulejos, como peças relativas a partes do antigo Império Português. Portanto, no fundo, a questão que temos aqui é a ideia de que as refeições servidas a bordo dos aviões da TAP, nesta primeira fase, fazem alusões, os menus fazem alusões a um conjunto de decorações que são alusivas àquilo que que alguns consideram uma identidade nacional. Portanto, nós estamos numa fase em que, efetivamente, viajar de avião, e não só na companhia portuguesa, ou todas as outras, é um luxo, sobretudo a primeira classe é algo extremamente glamouroso, que implica realmente serviço de vista alegre, no caso português, talheres Cristófalo, charutos Monte Cristo para os homens no final das refeições, a utilização, o serviço de champanhe, nomeadamente boas marcas francesas, evidentemente o champanhe é francês, não é? A par, evidentemente, da aguardente velha portuguesa e de pratos que estão ligados à cozinha nacional. Portanto, através dos pratos em si, que evidentemente não vou aqui fazer a apresentação, e até porque já é fora do nosso âmbito cronológico e que há a bibliografia, como vos mostrei, específica sobre a questão, para além dos pratos em si, temos também o mostrar pelas imagens, pelos vinhos portugueses, imagens de Portugal. Portanto, os menus da Companhia Nacional também fornecerem essas imagens de Portugal. Daí eu vos dizer que são mostras, são fontes que mostram poder, que mostram arte, que mostram também alguma exibição de status. Basicamente era isto que eu vos queria dizer. Eliane, acho que... Pois não. Isabel, fantástico. Como eu podia imaginar. Tenho só tirar a apresentação. Já tirou, fica tranquilo, já saiu. Pronto, já. Menos mal. Não, tranquilo. Antes de eu fazer alguns comentários, eu vou fazer só uma breve, aquela introdução bem rapidamente, porque teve um problema com o link e algumas pessoas foram entrando depois, tá? Mas, então, eu quero dar boa tarde a todos, eu já enviei pelo chat, mas boa tarde a todas e todos. Eu, novamente, quero agradecer muito a doutora Isabel Drummond Braga por aceitar o meu convite prontamente e abrir este seminário. Eu agradeço em especial ao Centro de Lógica, o Museu Paulista e Museu Republicano Convenção de Itu, o Instituto Histórico de Campinas e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e ao público e aos pesquisadores que nos assistem esta tarde. O seminário Estética dos Sabores e do Poder contará com uma série de palestras que abordará a alimentação de maneira ampla, dos banquetes e espaços de realização das refeições formais à materialidade, ou seja, dos ingredientes aos artefatos de consumo e de preparo das refeições. O nosso objetivo com este seminário é analisar aspectos das práticas alimentares, colocando em perspectiva histórica as ações comportamentais de segmentos da sociedade, que tornam visíveis a alimentação como uma linguagem de pertencimento social e de fortalecimento da imagem de unidade e modernidade da nação. Nesse sentido, convidamos vários especialistas e em breve estaremos divulgando as próximas atividades. Adianto que no dia de São João teremos uma palestra às 15 horas para abrilhantar um dia tão especial para os brasileiros e também
para os portugueses, apesar que Santo Antônio eu acho que é mais querido, é mais Não, Santo Antônio é comemorado. mais para Lisboa, São João é para o Porto. Então tá, então pronto. Bom, São aquelas Isabel, rivalidades até constantes, não é verdade? exato, a gente sabe que no Brasil também temos essas rivalidades. Achei muito interessante, fiquei pensando em algumas semelhanças e diferenças entre os menus portugueses e os menus que eu tenho encontrado aqui para o Brasil. Uma das coisas, por exemplo, que me chamou a atenção do jantar à la Russe, que normalmente o pessoal conhece mais como a francesa, né? Que aí você tem que explicar o que é esse jantar à russa, que é a diferença para a francesa que confunde. Mas, por exemplo, eu não encontrei para o Brasil o ponche como um intermediário entre os primeiros serviços e os grandes assados. Então, eu achei interessante isso que você mostrou. Eu encontrei uma menção só ao ponche, mas como na hora dos petiscos, ou antes até mesmo do potage. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante que você fala é desses cardápios em tecido. Eu encontrei, no máximo, 6 cardápios confeccionados em seda, e eu não reparei essa parte que você mostrou, essa especificidade. Eu vou até reparar. Se a parte dos brasões, porque eles eram para os presidentes, foi para um jantar para o Campos Salles, outro para o Bernardino de Campos, se já era impresso com o brasão ou não. Porque você mostrou essa diferença e eu não tinha reparado nisso. Conseguiu ver-se bem? Ainda Sim, bem. deu para ver bem, foi bem interessante. Aí você mostrou esse do prato, né, formato oval, o do canhão. Eu encontrei um mais exótico ainda. Ele tem um cigarro junto, um cigarrinho. Foi quando o Campos Salles fez uma visita, uma excursão à Argentina, e teve várias comemorações, e um dos cardápios vinha com um cigarrinho. É uma graça o cardápio. De vez em quando há uns exotismos. Não é? Eu falei, gente, o que seria este cigarro? Mas, enfim, são essas questões que eu acho muito interessante, e esse período é muito gostoso da gente perceber e olhar, porque por mais que você não tenha toda aquela suntuosidade do que era o serviço à francesa, por exemplo, as esculturas de açúcar, aquela suntuosidade dos pratos que eram preparados a cada serviço, a cada coberta, você tem uma outra suntuosidade que são a decoração da mesa, as baixelas, os talheres, os copos, esse acompanhamento dos vinhos. Eu acho que falta. Eu acabei de ver uma palestra num evento de Dublin sobre gastronomia, e um pesquisador está trabalhando essa questão do vinho, da importância dos vinhos nesse serviço, a russa. Ele ganha uma proeminência que antes ele não tinha. Eu também não tinha olhado para os vinhos com esse olhar, né? A gente, às vezes, olha para o nosso objeto de pesquisa com um olhar e esquece de abrir. Por isso que é importante essa troca de conhecimento. E, para finalizar, quando você fala dos nomes, são muito típicos mesmo. E aí me chamou muito a atenção, que é o do arquivo do Francisco Pereira Passos. Ele foi engenheiro na época do Império, depois ele assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. E ele é conhecido como o prefeito do Bota Abaixo, porque ele reformulou todo o centro do Rio de Janeiro, você conhece bem o Rio, e ele era engenheiro. Então, um dos cardápios dele coloca assim, eu vou permitir que vocês deixem, para 1905. Então, tá assim: Ágape do povo lá de casa, é o título do menu. A quem dele se separou, em 17 de dezembro de 1905. Aí nos comestíveis vem salada de camarões, satisfazendo a exigência da lotação. Fritada com trufas, modificando o projeto, ou seja, o projeto tem a ver com essa questão da engenharia. Robalo, de acordo com a lei. Costeletas de carneiro com pé direito, quer dizer, a altura do prédio. Fígado de ganso aguardando vistoria, quer dizer, você vistoria toda a obra para poder liberar para o uso. E assim, por dizer, a salada de frutas para levantar a platibanda. Eu não sei se esses termos são comuns em Portugal, mas aqui para... Quase todos, sim, quase todos. Quase todos, né? Então, o último não.
é fantástico essas abordagens que a gente tem e de pesquisa. Eu não sei se você tem muito mais tempo, se havia me dito que tinha um certo tempinho, e eu não sei se eu posso pedir para as pessoas se inscrever umas Sim, duas, claro, 3 perguntas pelo claro, chat. Eu vou pedir para claro. vocês, quem quiser fazer pergunta, por favor, vir aqui no chat, fica à direita aqui da tela, e escrever para eu poder passar para a professora Isabel. Vamos ver se alguém... Tivemos uma boa audiência, Isabel, apesar do horário, ainda final de semestre aqui no Brasil, com o problema do link. Essas coisas ao vivo a gente ainda tem que... É complicado. É. Bom, o Rubens está agradecendo a oportunidade, parabenizando. A Solange Obrigada. Demeterco está também agradecendo. Por enquanto, Obrigada. não há nenhuma pergunta. O José Newton Menezes deixou um grande abraço, mas ele precisou sair também para uma reunião. Não, E tem diversos... Muito obrigada também. Pessoal da E um revista abraço, Espaço naturalmente. Feminino. Bom, na verdade, um abraço a todos os colegas, os que conheço e que, naturalmente, enfim, apesar da má vontade que eu tenho para estas tecnologias, estas tecnologias não deixam de nos aproximar, não da maneira como nós gostaríamos, mas pelo menos da maneira possível. E um grande abraço a todos, muito particular aos que eu conheço, aos que eu não conheço, estendo esse abraço também, como ele é virtual, não há problema, nem há contágios, não é? Exatamente, porque ainda tem problema. São novos tempos que a gente vai ter que se habituar, né? Não vejo a hora de poder chegar a Portugal de novo e vocês virem para o Brasil e podermos nos confraternizar. Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha. Do Adilson Gonçalves, ele é membro do Instituto Histórico aqui de Campinas, ele dá boa tarde, e aí ele faz uma pergunta assim: o menu feito em pano tem boa conservação? Como é feita a conservação por tanto tempo, quer dizer? E o Instituto também diz que foi uma ótima palestra. Ou seja, ele quer saber sobre esses menus em pano, como é que é a conservação e a preservação desse material. Ora bem, estes 2 menus em pano que eu mostrei são menus que estão razoavelmente bem conservados e são meus, porque na verdade esta coleção particular de menus do qual eu vos apresentei meia dúzia deles e que estão reproduzidos uma boa parte naquele livro que eu apresentei num dos primeiros slides, foram peças que eu fui comprando ao longo dos anos, e estas 2 peças em pano, em tecido, são minhas, estão razoavelmente bem conservados, têm alguns vincos, porque parece que estiveram dobrados, um bocado amarfanhados, não sei bem onde. Um deles tem, este posso mostrar, eu não sei se conseguem ver bem, vamos admitir, há aqui uma pequena fratura, há aqui Eliane, diga-me se estão a ver bem. Sim, dá para ver. Dá para ver, não é? Portanto, há aqui uma pequena abertura, um pequeno corte, portanto, o suporte aqui tem um pequeno problema, mas conseguem-se ler muitíssimo bem, não tem qualquer outro, quer dizer, o aspecto não é o melhor, dados os tais, o facto de terem estado dobrados, alguém os dobrou, ter aquele pequenino corte ali. E a maneira como eu os preservo é dentro de uma mica. Eu não sei se no Brasil isto se diz. Portanto, uma pasta destas, sim, transparentes. Perfeito. Portanto, isto por aqui chama-se uma mica. Aqui que cada peça está dentro de uma mica e o conjunto das micas está dentro de um dossiê, de uma pasta arquivadora. É só isso que posso dizer, portanto, não sei se mais coisas nunca tiveram particular, a partir do momento em que os comprei, tratei-os da melhor maneira possível, assim, mas a vida deles anterior até chegar à minha mão, desconheço na totalidade. Não, perfeito, Isabel, ele agradece a sua resposta. A Silene também te deixa um abraço, o Everton. E deixa eu ver, tem acho que mais uma perguntinha. O presidente do Instituto Histórico de Campinas também te agradece pela excelente palestra. Obrigada. Vamos ver eu aqui. Eu é que agradeço a todos a presença. O Fabrício Estou a ver Silva. A Claude. Olá, dá para ouvir? Claude. Não, só vejo a Claude. O professor Fabrício, vamos ver, ele é de Belém. Ele é de Belém, Minas Gerais. 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 Ele é de Belém, Minas Ge
Bom, aqui ele está falando da publicização dos cardápios, né, que ela promovia uma diferença social a partir dos lugares e alimentos ingeridos, era comum a publicação nos jornais aqui da cidade de Belém do Pará. Aqui em São Paulo também eu encontrei muito nos jornais, é bastante interessante isso. E a revista Espaço Feminino, gostaria de saber se por meio dos menus é possível notar a partir de quando a proeminência francesa dá lugar a uma cozinha local. Sim, é possível ir vendo se a coleção for uma coleção muito grande, não é? De qualquer maneira, como a maior parte, não a totalidade, mas como a maior parte dos menus que se conservam são de refeições festivas, isso significa que há uma continuidade da cozinha francesa muito mais presente nos menus do que, por exemplo, no cotidiano das populações. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: a emergência e depois a futura consolidação da cozinha nacional e da cozinha regional portuguesa dá-se a partir das primeiras décadas do século XX e os menus não refletem de imediato isso. Porque, exatamente por aquela razão que eu acabei de referir, ou seja, como são refeições sumptuosas, as refeições sumptuosas normalmente queriam exibir pratos franceses ou pratos à francesa, de alguma forma, pratos da cozinha, enfim, internacional, mas sobretudo da cozinha francesa, não é? Portanto, consegue-se ver, mas de uma forma um pouco ténue, digamos, não é? E não podemos vê-la... não podemos, ou melhor, podemos datar por esses menus, mas essa prática é anterior, digamos. Creio que, não sei se fui claro. Não, perfeito, perfeito. Isso também, Isabel, aqui para o Brasil eu achei bastante interessante, porque você imagina que sempre nas grandes cidades você vai ter esse padrão. Você teria uma mudança desse padrão francês já para um padrão mais nacional, por exemplo, na década de 20, quando você tem um movimento modernista ou um movimento regionalista no Nordeste, e não é isso que eu percebo. Às vezes você tem, as capitais normalmente seguem muito esse modelo à francesa, com os cardápios e com a cozinha também, os preparados, e a hora que você vai para algumas cidades mais interiorizadas, você começa a perceber essa incipiente cozinha nacional preponderando sobre a cozinha francesa. Então, realmente, numa quantidade grande de menus, é muito difícil você delimitar que horas que isso deixa de ser visto. Mas é isso, professor, eu agradeço muito as suas colocações, tem vários agradecimentos, depois nós vamos disponibilizar no YouTube, eu vou te colocar o link, e agradeço a tua participação e espero que seja a primeira de muitas, né? Enquanto a gente estiver neste novo normal. Eliana, eu renovo os meus agradecimentos pelo teu convite, que aceitei com todo o gosto, e sabes, tal como todos os outros colegas, que eu sou normalmente uma pessoa disponível para participar nas atividades que amavelmente me convidam e, portanto, creio que não será preciso dizer, mas reafirmo que estou sempre disponível dentro das minhas possibilidades, evidentemente, para colaborar contigo com todo o gosto, como com os outros colegas, como tem sido, aliás, uma prática corrente, agora desta maneira menos simpática, mas não deixa de não ser a maneira possível, portanto, aproveitemo-la, não é verdade? Exato, vamos aprender a lidar com essas experiências novas. Exatamente. Isabel, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Um grande abraço, espero que fiquem bem e que tudo corra bem.